Pois bem, caros alunos, retomando então as nossas aulas sobre cidades globais, terminei falando sobre a questão da relação entre deslocamento do homem e da própria informação, e com o avanço da internet, hoje, né, nós temos um processo de troca de informação muito ágil, o que nós falamos inclusive de troca em tempo real, e é isso mesmo que acontece num período não tão distante assim, quando, por exemplo, tinha uma situação, um sinistro que você queria informar um parente longe, como por exemplo o falecimento de um ente querido, você tinha que mandar um telégrafo, né? Era um telegrama de urgência, e aquilo muitas vezes demorava 2, 3 dias para chegar até o destinatário, 4 dias. Quando você queria fazer uma carta normal, aquilo demorava às vezes semanas, 2, 3 semanas para chegar ao seu remetente. E atualmente você faz uma ligação, você manda uma mensagem via ah, WhatsApp ou Telegram, o que é que seja, um SMS, né, que já é uma tecnologia para a gente, inclusive já do passado, e que até pouco tempo atrás fazia parte da nossa vida cotidiana. Não sei se vocês, jovens, meus alunos já tipo, chegaram a mandar a mensagem por SMS, mas era tipo bem desagradável, um número limitado de caracteres, você era limitado na quantidade de informação que você poderia transmitir. E hoje pelo WhatsApp você faz transmissões de vídeo, de áudio, você coloca o texto basicamente do tamanho que você quiser, né, sem você ter um empecilho para transmitir essa informação. Tudo isso, né, esses avanços tecnológicos, do ponto de vista da troca de informação, ela também se materializa em várias outras coisas. Como eu disse atrás, no meio de transporte, né, na forma como as pessoas conseguem compreender a dinâmica de mercado e conseguem basicamente prever o aumento ou a diminuição, né, do valor de uma ação, né, as pessoas começam a perceber, né, os grandes tomadores de decisão, onde uma empresa vai ter a possibilidade de lucro, de aumentar, de maximizar a sua lucratividade, e a partir daí então, né, que sucede, vai materializando essa hierarquia urbana nacional e extrapolando o mundo afora, formando, né, essa economia global, essa rede, né, hierárquica, né, das cidades globais. E trazendo para a realidade atual, vocês perceberam lá no módulo 2 desse livro, quando a gente estava analisando a industrialização do Brasil e depois o processo de desconcentração industrial, que as indústrias no princípio se concentravam num único município, numa única cidade, e depois o que elas faziam era literalmente dispersar na década de 70. E elas se dispersaram porque houve um processo de chamado de deseconomia de aglomeração, onde, por exemplo, cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, começaram a ter problemas com congestionamento, segurança, encarecimento dos terrenos, encarecimento das mãos de obra, dos trabalhadores. Aquilo, né, em menor ou em maior escala, impactava no preço final do produto ou do serviço prestado. O que essas empresas decidiram fazer? Deslocar a produção para outras cidades. Foi assim que houve a ascensão industrial de Taubaté, de São José dos Campos, Sorocaba, Campinas, Baixada Santista. Essas cidades se beneficiaram do processo de desconcentração industrial. Eu estou falando apenas no estado de São Paulo. Nós podemos extrapolar isso por todo o Brasil, né? O surgimento de grandes polos petroquímicos industriais no Nordeste, como por exemplo Fortaleza, Recife, Camaçari, né, a região de Lauro de Freitas, Salvador. Nós podemos citar a grande ascensão industrial que nós tivemos na região metropolitana de Curitiba, ali com São José dos Pinhais, né, o próprio Curitiba, a parte sul do país ali com Porto Alegre. Então, são N exemplos que nós podemos citar dentro desse conceito de desconcentração. Porém, o que muitas das vezes se pensava no início e não se compreendeu, né, mesmo por nós que estudamos essa questão da hierarquia urbana, da rede urbana, era que conforme haveria ou conforme foi acontecendo o processo de desconcentração, essas grandes cidades, como por exemplo São Paulo, Rio de Janeiro, ela perderia a importância do ponto de vista da tomada de decisão, porque a produção industrial, os serviços começaram a se espalhar pela rede urbana. E na prática aconteceu justamente o oposto, porque a atualidade,
com o avanço da tecnologia, nos permite que a gente tenha um processo de tomada de decisão remoto. Hoje, né, nós estamos aqui em aula, nesse momento de pandemia, eu estou aqui gravando previamente, depois nós fazemos uma aula ao vivo, tirando dúvidas. Nós utilizamos a tecnologia da informação, né, o avanço tecnológico em detrimento de nós mesmos. O que, por exemplo, não teria acontecido há 10 anos atrás. Se fosse 10 anos atrás, vocês estariam hoje sem aula. Vocês estariam hoje fazendo aula por correspondência na maior parte das vezes, se é que teria condição de ter. Né? Se é que teria condição da gente, por exemplo, colocar lá um quadro, um roteiro de estudo para vocês. Então, esse processo de tomada de decisão que hoje, né, nós estamos na verdade, nós estamos pegando essa tecnologia e popularizando-a nesse momento. Ela já existia há coisa de 10, né, 15 anos atrás, logo quando surgiu o Skype. Eu me lembro, para vocês talvez seja normal hoje, a gente está no Teams, ou está no Zoom, né, ou no Skype, mas eu me lembro a primeira vez que surgiu o Skype. Eu lembro a primeira vez que eu fiz uma chamada ao vivo. E aí, naquela época, você tinha os computadores de mesa, de comprar o webcam, de comprar o microfone. Não havia essa integração que tem hoje. E foi um impacto. Só que há muito tempo atrás já as empresas estão dentro desse processo tomando decisões remotamente. Então você percebe que a própria conjuntura, né, de descentralização industrial, prestação de serviços, ela na prática reforçou, né, a posição de comando dessas cidades, nessas cidades globais. E eu falei atrás que, de uma forma geral, cidades que cresceram muito, que se tornaram megacidades, de uma forma geral, conseguiram desenvolver, né, uma capacidade de tomada de decisão em escala global, influenciando tanto nacionalmente quanto regionalmente e internacionalmente, ou seja, mundo afora. Né? E, de uma forma geral, o tamanho das cidades, né, com a sua rede de indústrias e serviços, né, de pesquisa, ciência e tecnologia, acabaram auxiliando no processo de ascensão à cidade global. Só que não necessariamente isso hoje é uma realidade. E o porquê eu digo isso? O mundo, né, emergente ou o mundo subdesenvolvido hoje está passando por um crescimento urbano assim impressionante, algo que nós aqui no Brasil e que os Estados Unidos, a Europa Ocidental já passou há muitas décadas, que é o processo de êxodo rural, que é a transferência maciça da população da zona rural para a zona urbana. Então, o que acontece é que em países subdesenvolvidos está havendo uma explosão urbana. Né? Nós vemos isso, por exemplo, em Bangladesh, né, Dhaka, nós vemos em Lagos, na Nigéria, muitas cidades da China, apesar desse país ser a segunda maior economia do planeta, porém muito ainda desigual, porque né, são mais de 1 bilhão de habitantes, o mesmo caso da Índia. Todavia, hoje nós falamos em megacidades, que é quantitativo, tem que ter 10 milhões de habitantes, enquanto nós falamos de cidade global, que é qualitativo. Então, né, apesar de no início né, haver uma correlação direta entre número de habitantes e a cidade ser global, hoje essa já não é uma realidade, porque nós falamos né, de qualidade né, na prestação do serviço, da onde parte a decisão, que são as cidades globais, e cidades que cresceram muito por causa da expansão urbana e do êxodo rural. Então, nós temos o exemplo, o contraponto, né, no próprio livro de Zurich, que tem 1.200.000 habitantes, e é uma cidade global, é onde parte a decisão, é sede de várias empresas mundo afora, principalmente holdings, que são empresas que administram outras empresas, e nós temos, por exemplo, Dhaka, em Bangladesh, que cresceu, hoje tem 15 milhões de habitantes, mais de 15 milhões, e que tem uma hierarquia, uma tecnologia assim, ainda muito precária, muito subdesenvolvida, e que acaba que não a insere dentro de um panorama de ser uma cidade global. Todavia, nós podemos observar, né, de fato, que está havendo um desprendimento muito intenso disso, até porque nós estamos observando uma explosão urbana justamente nos países que são subdesenvolvidos. A própria tabela da página 189 revela isso para a gente, como que vai estar no futuro, né, o
a população dos grandes centros urbanos, qual é a variação percentual, e quando nós observamos os países subdesenvolvidos, nós percebemos que a variação percentual, ou seja, o crescimento, será muito mais intenso do que nos países já desenvolvidos, onde já se estabilizou o êxodo rural há algumas décadas. Nós vamos encerrando esse terceiro vídeo e logo mais nós terminamos o quarto. Um forte abraço a todos e até mais.